O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, porque tua é toda glória para todo sempre, ó Pai. Que a paz seja com todos meus filhos. Até. Olá meus amigos, olá minhas amigas, o desencontro de hoje é muito especial. Estamos falando de Natal e eu vim direto na fonte falar com ele, o Filho de Deus, ele que já foi Jesus e agora é INRI. Todas as dúvidas a respeito de Jesus, do Filho de Deus, da religiosidade, temas atuais serão respondidas hoje, assim que essa cortina abrir. Oh, Pai. Esse é o projeto Desencontro, onde eu, Maurício Meirelles, me encontro com bolhas nunca antes conversadas. Vamos lá. Olá, senhoras e senhores, começando o desencontro especial de Natal. Eu vou, sem delongas, já começar a perguntas muito importantes. Afinal, eu vim direto na fonte para entender o dia de hoje. Eu estou aqui com ele, INRI Cristo. Muito obrigado por me receber aqui, INRI. Que a paz seja com todos. Sejam bem-vindos. Pois é, o projeto... O senhor falou que o senhor viu até os meus vídeos do Ciro Gomes com o Roberto Justus, o senhor gostou dos vídeos? É óbvio que quando alguém vem me entrevistar, me enviam alguma coisa para eu ver, eu vou examinar quem é. E como eu já te conhecia de outra vez, e daí eu fui olhar bem como é que está a tua conjuntura atual. Sim. É lógico. Eu estou acostumado, já que tu me fizesse a pergunta, quero que tu saibas que são 50 anos que eu dou entrevista. E faz 40 anos que eu falo ao mundo quem sou. Que em 79, em Santiago do Chile, que eu tive a revelação. É a primeira pergunta que eu vou fazer. Você já faz tanta entrevista que você já sabe até a pergunta que eu ia fazer. Justamente. Então, queria só explicar bem claro para ti que esse ano, já que tu viesse fazer essa pergunta para mim, eu vou te dizer que no dia 20 de março de 69, eu comecei minha vida pública. E em setembro de 79, que eu tive a revelação em Santiago do Chile, depois do jejum, da minha identidade. Ninguém é obrigado a crer, não, claro. Mas é a minha realidade. São 40 40 anos que eu falo ao mundo quem sou. A intenção desse projeto, inclusive, é misturar bolhas. Eu tenho a minha bolha, o senhor tem a sua. Quem acredita, acredita. Eu acredito no senhor. O senhor já me recebeu várias vezes e eu sempre saio daqui muito feliz, então eu fico honrado com esse convite. Mas o senhor teve essa aparição, o senhor teve essa mensagem, o senhor estava no Chile. Como é que foi? O que aconteceu? Você acordou, aí você estava andando, tomando um café da manhã, pegou um brioche, veio... Dúvidas que eu tenho. Como é que vem isso? Então, quando eu cheguei em Santiago do Chile, eu fiquei primeiro 2 meses falando na Rádio Portales do Chile, já que o governo da época ela não permitiu falar na televisão, que era um governo ditatorial. Então eu falei na televisão durante 2 meses. Eu ia lá, o Patrício Varela, que Deus o tenha, era um excelente comunicólogo, me interrogava, convidava pessoas a me questionar. E lá, depois disso, naquela ocasião, quando me reunia inclusive com cientistas, psiquiatras, todo tipo de cientistas, eu dizia que eu estava em véspera de fazer uma viagem sem volta, só que eu não sabia o que eu estava falando. Mas você como pessoa física antes de ter essa encarnação. Eu cheguei lá como profeta. Eu me vestia como vós vestis. E daí eu disse que eu estava fazendo uma viagem, ia fazer uma viagem sem volta. Aliás, eu estava na casa da irmã do Dr. Taipo, que era um psiquiatra que me convidava para fazer umas reuniões com intelectuais da época. Em resumo, daí eu chego lá naquela casa, eu adentro, e ela se despede na porta. Me mostrou tudo como é que funcionava e foi embora. Eu fiquei lá pensando, olhando para as paredes, havia assistido vários filmes sobre jejum e coisas assim e não acontecia nada. Aí no dia seguinte, não sabia que para jejuar tem que tomar água. Eu fui jejuar em seco.
Daí no dia seguinte, chegou de noite o Carrasquito, veio lá, Carrasquito é o nome desse membro daquele grupo que era mais jovem, era um bancário. Aí no dia seguinte, quando chega no final da tarde de noite, eu caí com o nariz no chão, minhas mãos não me ampararam, ficaram para trás. No que eu caí com o nariz no chão, a poderosa voz voltou a me falar. O sangue é necessário, as dores são necessárias, para que tu te recordes que o sangue é o mesmo que derramado na cruz. E as dores as mesmas, que quando te reprovarem, tu te lembrarás desse momento e te lembrarás que eu sou teu Pai, Senhor Deus. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E sou teu Senhor. E doravante tudo vai mudar na tua vida. O senhor ouviu isso? É claro. Aonde que estava? Aquela voz poderosa. Como é que é a voz? Hein? Como é que é essa voz? Como que é essa voz? Ela é interna, ela é uma voz grave? Volte lá em Santiago. Fica lá comigo e daí tu ouvirá. Não, mas é curiosidade. Não dá, é uma voz grave, é uma voz aguda. poderosa, certo. Que desde criança eu escuto. Então, entendi. se for para falar isto, então eu tenho que voltar à minha infância. Não, tudo bem. Henri, o senhor escuta essa voz ainda? Claro. Você conversa diretamente com o seu pai? Não, eu oro ao Senhor, como tu deve ter visto ainda há pouco, eu oro ao Senhor. E quando Ele não me diz o que fazer, eu aguardo novas ordens. A gente tem várias questões que mudaram no mundo. Por exemplo, hoje no mundo tem muita gente que acredita que a Terra é plana. O que o senhor acha disso? O Galileu pode entrar em migrante, quem pensa nisso, e dá umas boas chibatadas. Porque afinal de contas, isso é uma sandice, tá? Que se o Galileu, por pouco, ia ser assassinado, por causa que ele teve a visão correta, e agora vem uns engraçadinhos aqui dizer que a Terra é plana, mas sem comentário. Qual a sua opinião sobre a Terra ser plana? Só aqui, ó, nesse quintal aqui é plana. Né? Sim. Agora o todo, isso aí são as fantasias que vão surgindo, inclusive a net. Pouca gente sabe, pouquíssimos sabem que eu falei há 2 mil anos da net. Do quê? Há 2 mil anos eu profetizei a vinda da net. A internet. Assim, a net, a web. Diz, quando eu voltasse aqui na Terra, todo olho me veria. Como é que pode todo olho me ver se não na net? Que dica o senhor dá para pessoas que usam WhatsApp, estão em grupos de WhatsApp, elas querem sair do grupo, mas elas não conseguem sair do grupo porque elas se sentem mal com as outras pessoas? Resgatar a individualidade, resgatar a preciosa personalidade. Porque uma pessoa que não consegue sair de um grupo, ela está massificada, sem querer ofender ninguém, mas já ofendendo. Ela pode sim estar sendo vítima do efeito manada. Porque a individualidade é uma coisa sagrada. Eu estou aqui na condição de filósofo, libertador, que prego a liberdade consciencial. Tu pode pensar no que tu quiser, só que não pode inculcar na cabeça de alguém. E se alguém aceita que te inculque em alguma coisa, então esse alguém está à mercê do efeito chamado modernamente manada. Então tem que sair do grupo, é a melhor coisa que tem. Não. Mostra uma personalidade. Sim, ele pode ficar em qualquer grupo, resguardando o equilíbrio e a personalidade, seja quem for. O mundo está muito polarizado, o Brasil especificamente muito polarizado com essa coisa do Bolsonaro, com essa coisa do Lula. Pergunto, o senhor como filho de Deus, o que o senhor acha do governo Bolsonaro? O que eu acho dele e de qualquer governo, continuo dando a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, eu acho do governo dele e de qualquer governo que devem pautar pelo equilíbrio. Eu respondo essa tua pergunta propondo uma metáfora. Faz de conta que tu estás caminhando, dirigindo uma carreta e tu vê de um lado um precipício e do outro lado uma enorme pedreira. O que acontecerá se tu não ficar no equilíbrio? Vai cair. Ou lá no precipício ou esbarra. Então tu tem que buscar o equilíbrio. Assim é tudo na vida. Mas o Brasil está desequilibrado. Hein? O Brasil está desequilibrado. Ou é Lula ou é Bolsonaro. Justamente. O que falta agora, a moeda. Só para tu entender bem o que eu estou te dizendo, eu fui em 98 expulso do Congresso, que eu falei lá no Congresso coisas que eles não queriam ver. Tá? Pode ver, até tem gravação da minha expulsão. Então eu falei lá no Congresso que democracia verdadeira, o voto é facultativo. Vai quem quer. É lógico. Imagina, tu vai ter que sair de casa, pegar o teu carro, um ônibus ou um bonde, sei lá, para ir votar em alguém que tu não conhece. Se não for, tu paga uma multa. Volta com raiva, né? Não, e depois tu ainda tens que perder o teu título se tu não votar. Então disse lá, disse aí numa frente da paz dos 3 poderes, fizeram até uma música em cima disso.
que eu considero democracia somente quando o voto é facultativo, senão não é democracia. O senhor vê jornal, o senhor vê no WhatsApp, como é que o senhor se informa? Tudo. Como? Mas você entra no... Eu e minha família aqui, eu insisto com todos eles que devem ser bem informados. Eu vejo hoje em dia, graças a Deus, e a minha querida NET, eu já não preciso mais assistir noticiário inteiro. Você vai no que você quer, põe lá... Pera aí, eu assisto só a manchete, daí vejo se me interessa ou não, senão eu mando plantar batata, entendeu? Eu vou ficar ali escutando um monte de verborreia, se eu vou assisto as manchetes. O que o senhor gosta de assistir? Me dá assim, onde o senhor se forma? Antigamente era o Jornal Nacional, hoje é o quê? O que o senhor gosta de ver? Jovem Pan, o que você vê? Não, tudo que é informação, eu não vou dizer nome de rádio, nada. Tentei pegar. Mas é óbvio que eu sei selecionar, porque eu tenho que saber. Mas o que você acha assim, ó, tem um amigo meu, o Buga Noblar, ele assiste direto vídeos no Xvideos, são vídeos pornográficos, e cada vez mais a pornografia está em evidência no mundo. O que o senhor acha desse tipo de contribuição de conteúdo? Desse vídeo pornográfico, essa pornografia que está acontecendo no mundo, o tempo todo o pessoal manda nude. O resultado de tudo isso aí é o que está acontecendo em São Paulo, aconteceu agora mesmo, que as pessoas ficam assistindo essas coisas, depois eles vão procurar esses bailes bailes sacros, cuja música é sacra, né? Enaltecendo os órgãos genitais, essa coisa toda, na forma mais idiota possível, né? E daí eles vão assistir isso. E o que eu posso fazer? Agora, uma pergunta que não quer calar. O Brasil está dividindo da arma. O que o Filho de Deus acha dessa questão de armar a população? O senhor é a favor do porte, da posse? Essa pergunta é muito oportuna, propícia. Como nem há 2000 anos não consegui agradar a todos, é óbvio que não vou conseguir. Então eu te respondo essa pergunta de uma forma bem completa. Tu mora num apartamento? Moro. Então se uma pessoa entra na tua casa, né? Tem filhos? Tem, um de 2 anos. Tá, e certamente tem a mãe dele também, certo? Sim. Tá, então daí uma pessoa entra na tua casa, arromba a porta, sei lá o quê, de calça com uma arma. Se tu tivesse debaixo do travesseiro uma arma, tu ia usar ou não? Iria usar. Então a resposta está dada, filho. Lá em Curitiba, um ex-governador do Paraná, João Mansur, ele estava na cama dele deitado, né? E veio um bandido, entrou na casa dele, né? E calçou ele. Ele tinha um revólver debaixo do travesseiro, ele discretamente pegou o revólver e o cabrão foi parado ali ajoelhado. Nem a polícia não foi interrogar ele, porque o óbvio estava ululando. Então não tem que dar outra face? Hein? Não vou dar outra face? Há 2000 anos eu falei isso, sim. Se alguém te ferir a face direita, dê a outra. Porque naquela época, se tu desse a outra, o indivíduo ia parar para pensar, peraí, por que me deu outra face? Mas agora, se tu der a outra face, ele te degola. Não? Então, o tempo é outro. Eu sou o mesmo. Então, se o tempo é outro, transformar água em vinho, não daria para transformar uma água numa cerveja artesanal? Porque já mudou uma coisa mais bacana. Eu não transformei água em vinho como pensam os iludidos. O senhor seria comunista nos tempos de hoje, ou não? Aí é que está uma outra pergunta interessante. Eu estou fazendo boas hoje. Todos os sábados aqui, eu tenho às 11 horas da manhã aparição pública, das 11 ao meio-dia, onde eu falo todos os sábados sobre comunismo. Todo sábado. No final da minha aparição aqui, eu digo sempre de novo, é uma ordem que eu tenho lá de cima. Na luz de meu Pai, Senhor e Deus que é em mim, eu continuo amando todas as criaturas que se movem sobre a terra, sem exceção. Coerente com a eterna e divina lei da igualdade, que consiste tão somente em distribuir-se desigualmente a desiguais na medida em que se desiguala. Compreendeu ou não? Não, porque eu fechei meu doido. Tá difícil, então. Tá, então quer saber? Então vou responder de uma forma mais direta. Eu sou bem burro. Vamos mais direto. Se entrar um cabra que tu nunca viste, bater na tua porta, e ele disser, olha, eu quero tomar banho no teu banheiro, até tu pode querer, talvez, deixar. Mas depois, se ele disser, eu quero usar a tua cama e na tua geladeira. Usar minha mulher, aí começa. Essas coisas, tu vai aceitar? Eu não sou comunista. Então logo, não está explicado. Quando eu estava hospedado no Hotel Camino Real em El Salvador, 17, bicho. Quer ver eu ajoelhado diante da estátua do Stalin? É só tu conseguir colocar no meu pé um sapato 34. Cabe no meu pé 34. Ah, entendi. Só assim. Pô, raciocinem também. Fumando maconha estragada. Vamos lá. Henri, maconha. Infelizmente, responder essa pergunta, eu vou tentar responder, porque é uma resposta que eu não posso dizer que fumem.
nem fazer não fumem. Então eu tenho que falar a verdade. Não existiria, jamais haveria traficante de droga se as autoridades constituídas, os legisladores, os governantes, em vez de ficar lá na piscina, fizessem leis rigorosas, não haveria traficante. Quer ver? A lei rigorosa que resolve todo o problema, mas que não fazem, porque também tem interesses escusos. Uma lei que tributasse, seja maconha, cocaína, tudo que fosse, com um tão alto tributo, que com o dinheiro do tributo dava para fazer uma grande publicidade, expondo a malevolência dessas drogas, o dinheiro do tributo, que hoje vai para os... Igual fazer com o cigarro. E até eu acho mais... tão curioso, porque olha só que genial, né? O cigarro, você financia o hospital. Então, olha que genial. Eu ia te explicar assim que faz o hospital, eu ia te explicar, dando um retrocesso na história, que nos anos 20 proibiram o uísque em Chicago. Daí gerou a figura do Al Capone, Alfonso Capone. Sim. Daí gerou todas aquelas matanças, aqueles crimes todos lá. Quando enxergaram isso e liberaram, acabou. Porque quando... Preste atenção, então, eu vou fazer para ti a pergunta aqui. Se tu és traficante, eu quero saber se tu ia doar uma primeira dose para um estudante, para qualquer um incauto que passasse no teu caminho, com aquela certeza que depois ele virá teu cliente. Se tu soubesse que depois ele podia comprar no boteco da esquina, a próxima dose, tu ia dar? Não. Então, a iniciação da droga é a gratuita, a primeira dose, é porque ele sabe que está fabricando um escravo, uma marionete, um fantoche. As autoridades, agora a coisa está tão universalizada, tão generalizada, se as autoridades, acontece que se um país quiser legalizar tudo, ele vai ser mal visto. Mas se fizesse, dessa forma que eu falei, metade do tributo para publicidade contra a droga e a outra metade para montar clínicas de recuperação para os escravos da droga. É MBL, é liberal. Vamos jogar réu. O Brasil é o país da fofoca, hein? O senhor ficou ou não ficou com Maria Madalena? É uma pergunta interessante para um comediante, né? Preste bem atenção. Eu te explico por quê. Porque a Maria Madalena, quando me encontrou, ela trazida pelos pecadores lá, cada um com uma pedra na mão, me perguntando que Moisés na lei diz que apedrejemos essas adúlteras. Eu olhando para um por um deles, porque eu vivi aquela parte que a Bíblia não diz, onde eu estive dos 13 aos 30 anos. E me te pergunta essa. O que você estava fazendo? Eu vivi no meio dos pecadores, conhecendo as misérias do mundo. Eu tenho até uma circular intitulada Emanuel, com o nome de Emanuel. Isso vai quebrar a cabeça de muita gente que é fanática de Jesus. Pode evitar na Bíblia. Se eu não usei o nome de Emanuel 2000 anos, então esse Cristo que eles falam aí é folclórico, porque está lá na Bíblia. Dos 13 aos 30 era o Emanuel que estava lá. Exatamente. E daí experimentei tudo. Por isso que eu tinha autoridade para olhar para os homens que vieram ali, inclusive constatar que aqueles mais velhos estão ali com raiva porque ela não deu para eles. Tá? Ela não gostou deles. E os mais jovens estavam ali, enfim, faziam parte desse baile funk de hoje, né? Sim, na época. Daí eu, olhando para eles todos, vi que os velhos estavam ali mais até, porque estavam com raiva, porque ela não sorriu para ele. Então eu disse assim, aquele de vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Os velhos foram os primeiros a jogar a pedra, tá? Jogar para fora. E os outros também, porque como eles sabiam que o que eu falei era a brecha da lei, que Moisés na lei diz que apedrejamos essas tais. E eu sempre usava a brecha da lei. E usei a brecha da lei, e daí eles cada um foi para o seu lado. E daí a Maria Madalena me seguiu até o fim, porque o que eu disse para ela? Vá e não pequeis mais. Então ela, para não pecar mais, ela tinha que me seguir. E me seguiu até o fim. E eu tinha um contato íntimo com ela assim, que ela se ajoelhava, eu botava a mão na cabeça dela e dava bênção para ela. Mas antes de virar Jesus como Emanuel, o senhor teve algum envolvimento com a Maria Madalena? Antes de tomar minha consciência como Emanuel, com ela não. Com ela não, mas com muitas outras mulheres. Vai lá olhar na Bíblia, ali na minha internet, eu botei lá, Emanuel, Cristo dos 13 aos 30 anos, que a Bíblia não diz onde está. Ali está tudo explicado, quem quiser ver. Acho que é a terceira vez que eu venho aqui te encontrar
e eu encontro as mesmas pessoas aqui, me dá a impressão que eles estão aqui há mais de 20 anos, muitos deles tal. Eu tenho muitas dúvidas em relação a eles aqui. O senhor, obviamente, assim que o senhor se tornou Jesus, o senhor se converteu, agora o senhor é INRI, o senhor está nessa questão dogmática. Eu não me converti, eu me conscientizei. Você conscientizou, tá certo, desculpa o termo. Essa turma aqui, quem que dá os nortes deles? É o Senhor? É Deus? Quem que dá? Eu obedeço ao Senhor. Então, eu não quero viver aqui na terra nem um segundo, nem um segundinho, se não só para cumprir a vontade do meu Pai. Isso que tenho na minha cabeça, o que simboliza minha obediência perentória e irreversível ao Senhor, meu amor ao Senhor. E a coroa significa que eu fui o único monarca coroado por inimigos. Que a princípio você pode ver no meu histórico, que ela era com o espírito da... Não, existe o filme do Mel Gibson, lá mostrou legal. Hã? O filme do Mel Gibson mostrou. Não, estou falando... Não, sério, Paixão de Cristo. Eu não sou artista. Mas, inclusive, quero mas dizer uma coisa, hein? Mas ele mostrou certo. Qualquer indivíduo que pensa que sou artista vai perder toda a noção, a capacidade artística. Não, claro. Qualquer um que pensa que sou artista. Vai ficar assim, o dom da palavra. O filme foi mais ou menos... O filme do Mel Gibson. Eu estou falando isso para ti, porque tem muitas pessoas que pensam que eu sou artista. Não sou. Se o senhor fosse artista, o senhor estava aqui, cara, com um Land Rover, eu conheço o pessoal do... Tá bom. Sou nesse rolê, não. Tá, e aí, pergunto, como é que é o dia a dia do Henri Cristo? É uma dúvida que eu sempre quis ter. Pronto, hoje, pois, o meu dia a dia foi interrompido com a tua vinda. Então, o senhor acorda, como é que é o seu dia a dia? A rotina do Henri, como é que é? Uma dúvida que eu tenho, queria muito saber. O senhor acorda... Não tem rotina do Henri. Não tem? Quando eu posso, quando tem sol... Eu tomo sol de manhã cedo, uma meia hora. Mas o senhor assiste série no Netflix? Qual foi o último filme que o senhor assistiu? Eu assisti vários filmes, vou te recomendar alguns. Pronto. Bom. Tá. Assista O Físico. O Físico. O filme que te explica como começou a medicina, pelo menos. Maravilhoso. Tá. O Coringa o senhor não assistiu? Coringa o senhor não assistiu? Não sei. Muito bom, vale a pena. Assista o Giordano Bruno, para tu compreender a Inquisição. O Instinto, um excelente filme, muito importante. Está relacionado à psiquiatria. Eu gosto disso, eu gosto mesmo. Então assista. E posso falar de verdade, de coração, adorei esse papo, porque é um papo que abre a cabeça. Eu acho que muita gente, através da sua figura, acaba interpretando a mensagem que o senhor quer passar, que eu acho que isso que é o mais importante. Esse foi o desencontro especial de Natal com o grande Henri Cristo. Henri, eu queria muito agradecer ao senhor, se quiser deixar um recado final. Isso aí que eu pensei, se podia deixar um pequeno mensagem, não é? E depois pedir ao Pai uma bênção para todos. Vamos. Né? Ainda que sob o rugir das procelas inumanas, o grunhir dos porcos e o latir dos cães, eu vos exorto uma vez mais, meus filhos. Ajudai vosso irmão que segue o mesmo caminho à vossa semelhança. Ele é alguém em busca da verdade. Mesmo que não sorria, felicita-se com vosso sorriso. Aproximai-vos e oferecei-lhe a amizade. Vós possuís o valioso tesouro da fé, que possivelmente ainda não lhe enriquece o espírito. Vencei a antipatia que possa inspirar um primeiro encontro e aproximai-vos mais. Não vos impressioneis negativamente. Estes corações aguardam alguém. Despertai-os, essas almas necessitam de auxílio. Socorrei-as. Não vos detenhais nas aparências. Há muitas enfermidades disfarçadas em tecido caro. Não vos importeis se menosprezam vossa generosidade fraterna. Talvez estejam estes atormentados espirituais em busca de alguém que os esclareça e trate. Não vos arrependais se não vos recebem. Na tormenta em que se demoram, certamente se desacostumaram a crer na manifestação da ternura alheia. Insisti discretamente, tua alma requer compreensão e carinho, se vós não vos sentis inspirados pelo Criador e tiverdes tomando sobre vós o encargo que não vos foi confiado, a transcendental genialidade vos mostrará a grande luz da verdade. Passareis a receber então a excelsa inspiração do Pai. Seja qual for o resultado de vossa tentativa, vale. Experimentai novamente. Ajudai outrem, colocai ao alcance dos outros a fonte generosa da amizade, oferecendo-lhes as águas cantantes do amor fraternal. O verdadeiro amor surge na urna da amizade honesta, como joia preciosa da verdadeira afeição.
Amor é luz no caminho, clareai vossa estrada. Todos vós havereis de reconhecer que a terra é a mãe purificadora no sofrimento, que pacientemente espera seus filhos queridos para o reencontro místico da renovação. Utilizai assim o magnetismo do amor para apresentar a todos o amigo sublime que mesmo nesse século de corações duros continua buscando almas para o meu reino de luz. Agora eu vou pedir ao Pai uma bênção. Ó Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, porque Tua é toda glória para todo sempre, ó Pai. Que a paz seja com todos meus filhos. Até.